você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Os preços do petróleo dispararam na última segunda-feira, depois que os produtores da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram inesperadamente que cortariam a produção. O barril do petróleo Brent estava cotado a quase $85, enquanto o do WTI superava o preço de $80. O corte da produção anunciado por Iraque, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Cazaquistão e Kuwait entrará em vigor em maio e prosseguirá até o fim do ano. A medida implica uma redução do bombeamento de 1 milhão de barris diários. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que o corte está de acordo com o interesse do mercado global de energia para que os preços permaneçam em bom nível. Moscou anunciou no domingo a prorrogação do corte na produção de petróleo em 500 mil barris diários até o fim do ano, uma medida que vários analistas interpretam como uma forma de elevar os preços e lutar contra as sanções internacionais. Os Estados Unidos defendem o aumento da produção de petróleo diante da alta demanda, em um momento em que a China reaquece a atividade econômica depois de suspender as restrições pela pandemia de Covid-19. O corte provoca novos temores sobre a inflação persistente e aumenta ainda mais a pressão sobre os bancos centrais para que prossigam com a elevação das taxas de juros. Cuba atravessa a pior crise econômica em 3 décadas devido ao endurecimento do embargo americano, aos efeitos da pandemia e os impactos de um regime ditatorial. Em meio à situação, a população tem de se redobrar para lidar com a inflação. A cubana Xiomara Castellanos ficou feliz quando o governo aumentou os salários em 2021 como parte de uma reforma monetária. Ela só não contava que a alegria fosse durar tão pouco tempo. A ideia de aumentar o salário foi boa, mas os preços estão nas alturas, não acompanham o salário às vezes. Segundo dados oficiais, a inflação em Cuba atingiu 70% em 2021 e 39% em 2022. Há 2 anos, o governo aplicou uma reforma monetária para acabar com a taxa de $1 por peso cubano, que prevaleceu por décadas no setor estatal e causou distorções na economia nacional. Isso levou a uma desvalorização do peso cubano. A moeda subiu de 24 para 120 pesos por dólar na taxa oficial. No mercado negro, está agora em 180. Apesar dos salários terem aumentado em média 450%, os preços dos produtos subiram ainda mais. Uma pensão como a de Xiomara, o equivalente a $13,80, é quase o preço de uma caixa de 30 ovos. Como ela, muitos cubanos tiveram que recorrer à chamada caderneta de abastecimento, implantada por Fidel Castro em 1963, mas que inclui cada vez menos produtos. O que eu compro é o frango que sempre tem na cesta básica que eles te dão. Isso que eu como, frango. Eu como mais frango do que qualquer outra coisa, porque é o que eles te dão. Eu não gosto de frango, prefiro comer ovo, mas como não tenho mais nada, tenho que comer o que tiver, porque não posso ficar sem comer. Em Cuba, onde o salário médio é de $33, parte da população recebe remessas de parentes do exterior. Especialistas explicam que as famílias que recebem a ajuda têm renda maior quando trocam suas moedas por pesos cubanos. Enquanto isso, o país atravessa a pior crise econômica em 3 décadas devido ao endurecimento do embargo americano e aos efeitos da pandemia. E olha só essa história. Uma mãe se reuniu com a sua filha no sul da Turquia depois que um teste de DNA confirmou que a bebê era sua. O encontro aconteceu quase 2 meses depois que um terremoto devastador atingiu essa região do país. O bebê milagroso de 3 meses e meio foi levado a bordo do avião presidencial de Ankara para o hospital que sua mãe está internada em Adana, sob a supervisão da equipe médica. A bebê, chamada de Verin, foi retirada dos escombros de um prédio mais de 5 dias após o terremoto do dia 6 de fevereiro, sem problemas de saúde. Quem entregou a bebê à mãe foi a ministra da Família e Serviços Sociais da Turquia. O pai da criança e 2 irmãos morreram no terremoto. Ao todo, mais de 56 mil pessoas foram mortas durante a catástrofe na Turquia e na Síria. Que reencontro maravilhoso, hein? Desejamos somente alegrias agora a essa família. E nos Estados Unidos, a rede de fast food McDonald's fechou nessa semana temporariamente os escritórios no país e demissões em massa são previstas. A ação faz parte de uma reestruturação mais ampla da empresa. O McDonald's recomendou o trabalho remoto para poder tomar decisões de pessoal, de acordo com um anúncio feito por e-mail.
A companhia não deixou claro quantos funcionários serão demitidos. Além disso, a companhia também teria pedido aos funcionários que cancelassem todas as reuniões pessoais com fornecedores e outras partes externas em sua sede. Em janeiro, a rede de fast food já havia dito que iria revisar seu quadro de pessoal, o que poderia levar a demissões em algumas áreas e expansão em outras. E o grupo Amazon anunciou que destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados em 2022 em todo o mundo. O número representa o dobro de quantidade destruída em 2021. No ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores. A empresa destacou que exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. A gigante também afirmou que organiza entrevistas em vídeo entre funcionários da Amazon e seus vendedores para verificar os dados. Em 2022, o grupo processou mais de 1.300 supostos falsificadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China, junto às autoridades competentes. Além disso, para lutar contra as falsificações, a empresa investiu 1 bilhão e 200 milhões de dólares e empregou 15 mil pessoas, incluindo criadores de programas de inteligência artificial e pesquisadores especializados. A Agência Espacial Norte-Americana revelou no começo da semana a equipe que vai voar ao redor da Lua na missão Artemis II, no ano que vem. A equipe, tripulada pela primeira vez por um homem negro e uma mulher, terá 4 pessoas e também será a primeira a viajar à Lua após mais de meio século. Outra novidade é que dessa vez os astronautas ainda não vão pousar no satélite natural. De acordo com a administração geral da NASA, a operação vai levar a esperança de milhões de pessoas ao redor do mundo, além de abrir caminho para a expansão da exploração humana do espaço profundo e apresentar novas oportunidades para descobertas científicas e comerciais. Enquanto as missões Artemis visam principalmente explorar o nosso satélite natural, os objetivos de longo prazo da NASA são ainda mais ambiciosos. No futuro, a agência espera que o programa ajude no desenvolvimento da ciência astronômica que permitirá a exploração humana de Marte. A data de lançamento do foguete mais poderoso do mundo é esperada para o mês de novembro de 2024. E da Lua, nós vamos para o Reino Unido agora. Os primeiros selos postais com a imagem do rei Charles III começaram a ser vendidos no país na última terça-feira. As chamadas estampas definitivas para uso no dia a dia mostram o lado esquerdo do rosto do soberano, mantendo a tradição adotada desde 1840, quando a Rainha Vitória lançou o primeiro selo postal da monarquia britânica. A imagem é uma versão adaptada do retrato feito pelo escultor Martin Jennings para ilustrar as novas moedas do Reino Unido, que já estão em circulação. Charles III sucedeu a mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado, e será coroado rei no próximo dia 6 de maio. O diretor executivo da Britain's Royal Mail, Simon Thompson, afirma que as estampas britânicas são únicas porque não têm a bandeira do país, já que a imagem do monarca é suficiente. Mesmo com o lançamento dos novos selos de Charles III, as estampas de Elizabeth II continuarão a ser produzidas. Cientistas holandeses apresentaram em Amsterdã uma almôndega de carne cultivada em laboratório. Mas essa não é uma carne comum. O experimento foi conduzido utilizando células de um mamute lanoso, uma espécie extinta há milhares de anos. Os cientistas afirmaram que esta viagem ao passado abre caminho para os alimentos do futuro. Vamos conferir. Que tal uma almôndega de mamute lanoso? Uma opção impossível? Não para cientistas holandeses que criaram a iguaria a partir de carne cultivada em laboratório. A novidade da empresa australiana Wolf foi exibida sob uma cúpula de vidro no Museu de Ciências Nemo, em Amsterdã. O que posso dizer é que a proteína que produzimos é uma proteína de mioglobina de um mamute lanoso. O que observamos é que ela expressava a proteína de mioglobina 100 vezes mais do que a célula original da qual foi colocada. Por isso, há uma quantidade substancial da proteína que é a mioglobina, de uma proteína que foi extinta há milhares de anos. Cultivada durante várias semanas, a almôndega foi criada por cientistas que haviam identificado anteriormente a sequência de DNA da mioglobina do mamute, a proteína que dá o sabor à carne. Apesar da apresentação, a carne do mamute ainda não está pronta para ser consumida. A proteína, com milhares de anos,
tem de passar por testes de segurança antes de poder ser ingerida pelos seres humanos da atualidade. Podemos usar a almôndega de mamute como símbolo para um futuro emocionante que é melhor para o planeta e evita os riscos predatórios que tínhamos contra espécies como o mamute lanoso. Talvez um jeito de combater o processo de extinção. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o consumo mundial de carne quase dobrou desde o início dos anos 1960. A pecuária representa 14,5% das emissões mundiais de gases de efeito estufa causadas pelo homem. Com a previsão de que esse consumo ainda aumente 70% até 2050, os cientistas buscam alternativas como a carne vegetal ou a cultivada em laboratório. Em Bruxelas, capital da Bélgica, estudantes de medicina convidaram crianças de 4 a 7 anos de idade para levarem seus brinquedos favoritos para serem examinados na Clínica dos Ursinhos. Acompanhe. Papa, maman, je comprends pas, mon nounou fait raplapla, il a mal par-ci par-là. Sabe aquela Barbie ou aquele boneco super-herói que a gente não largava quando era criança? Agora imagina poder brincar de médico dentro de um hospital de verdade com eles. Os alunos de uma universidade na Europa tornaram isso realidade com uma oficina pra lá de especial, com o objetivo de desvendar o mistério das visitas infantis aos hospitais, apresentando as técnicas médicas de uma forma mais leve. Essa é a 10ª edição da Clínica dos Ursinhos de Pelúcia, que teve origem na Alemanha. A pequena Emma, de 5 anos, levou o seu cachorrinho de pelúcia para se consultar. Ela estava com dor de ouvido e tinha um docinho na orelha. Depois que passam por uma triagem inicial, os brinquedos são enviados para radiografias e para uma sala de cirurgia forrada com papel azul, onde cirurgiões com máscaras realizam intervenções simuladas. Uma criança que passa pelo ambulatório vai entender melhor o que vai acontecer e assim vai nos ajudar mais a aceitar o tratamento e trabalhar com os profissionais de saúde. Ao todo, mais de 6.000 crianças e seus brinquedos foram atendidos na clínica durante os seus 10 anos de funcionamento. Que iniciativa bacana, hein? Eu iria adorar participar. Da região oeste da Europa, nós voltamos ao norte europeu, onde a beleza da aurora boreal ficou ainda mais mágica ao iluminar o céu da Finlândia. O espetáculo foi presenciado por centenas de pessoas. My pleasure. Um evento mágico levou, como de costume, as pessoas ao delírio no norte da Finlândia. Uma poderosa tempestade geomagnética atingiu a Terra após instabilidade na atmosfera solar, desencadeando o espetáculo. A aurora boreal é o nome dado a um fenômeno luminoso visível nos céus das regiões de alta latitude do hemisfério norte do planeta, caracterizado por junção de luzes e cores. O espetáculo luminoso tem origem na camada da atmosfera denominada termosfera e é resultante da interação dos gases presentes nessa área com as partículas oriundas dos ventos solares. E essa edição fica por aqui. Mais notícias ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Tchau, tchau!